Igreja do Evangelho, Rua Clara Hermann. O valor por pastel apenas R$ 3,00. Informações com a pastora Ângela pelo WhatsApp 99270-5200. Brechó Era Meu, Pode Ser Seu. Dia 9 e 10 de março, a partir das 9 horas da manhã. E nesse mesmo dia, Noite do Pastel. Participe! No Alto Posto Curupá, você enquanto a equipe treinada do Alto Posto Curupá abastece seu veículo, você aproveita as delícias da loja de conveniência e café expresso. E ainda, pode tomar a sua cerveja gelada no deck ao lado. Aproveite também para conhecer o Container Bike Shop. Venha encher o tanque no Alto Posto Curupá. Telefone 375-2422. Avenida Getúlio Vargas Centro. Esse posto é Flex. Tem GNV, Gás Natural Veicular. ZYW 514, 87.9. Corupá FM, a rádio da nossa cidade. Rádio Corupá FM, o seu plantão de informações. Está entrando no ar, na Corupá FM, Jornal da Corupá. Notícias locais e regionais, esporte, polícia, utilidade, previsão do tempo. Comece bem o seu dia. Jornal da Corupá. Apresentação, Remildo Antunes. Conferida a hora certa, 7 da manhã em Corupá. Olá você, bom dia. Segunda-feira, 5 de março de 2018. Está no ar mais uma edição do seu Jornal da Corupá. Direção-geral Froy Belling, apresentação Remildo Antunes. Até às 8 da manhã, você bem informado no seu Jornal da Corupá, que está começando agora. Jornal da Corupá e as manchetes do dia. Prefeito de Corupá estará ao vivo hoje no Jornal da Corupá falando sobre sua viagem a Brasília, dos projetos apresentados e dos recursos que podem vir para Corupá. Faltas injustificadas dos servidores de Guaramirim serão descontadas no Vale Refeição. Mauro Mariani, pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina, busca soluções inteligentes para os desafios dos municípios. Prefeito de Itabaé, o cinerário da região será inaugurado no dia 31 de março em Jaraguá do Sul. Prefeitura de Corupá realiza processo seletivo para a contratação de professor de inglês. Técnicas da EPAGRE pintam muro com tinta à base de terra. Nos destaques do esporte, resultados dos estaduais. O Joinville perdeu mais uma rodada completa do final de semana. Nas notícias da polícia, morre jovem resgatado em carro submerso em Rio de Florianópolis na sexta-feira. Carreta tomba na SC-108 em Guaramirim. Motorista foge após atropelar mulher em Jaraguá do Sul. Polícia Militar apreende 10 quilos de maconha em Guaramirim. Caminhão tomba e bloqueia sentido leste da BR-282 em Xanxerê. Motorista tem graves lesões. Cão da Polícia Militar encontra droga dentro de ônibus em Jaraguá do Sul. Corpo é encontrado na região continental de Floripa. Acidente bloqueia trânsito na BR-101 em Joinville. Jovem morre afogado na Sarino. Micro-ônibus sai da pista e cai em ribanceira na BR-470 em Rodeio. Foragido, casal condenado por tráfico de drogas é capturado em Barra Velha. Bombeiros buscam por homem desaparecido no Rio Pelotas após canoa virar em São Joaquim. Acidente com ônibus de haitianos deixa 5 feridos em Navegantes. Condutor morre após bater moto em caminhão em Santa Catarina. Essas e outras até às 8 da manhã no seu Jornal da Corupá, que está começando agora. Agora no Jornal da Corupá, o tempo e a temperatura. No Jornal da Corupá, a previsão do tempo. Oferecimento Belling Joalheria e Ótica. 25 anos lapidando histórias de amor. 7 da manhã, 3 minutos. A semana começa com sol em todo o estado de Santa Catarina. Segunda-feira, dia 5, será abafada, o que é calor. Por conta disso, a previsão de pancadas de chuva típica do verão. As temperaturas chegam a 30 graus no litoral e também no oeste do estado. Na região norte, a previsão é de 32 graus. As nuvens que provocaram chuva durante o domingo se afastaram e estão sobre o mar, influenciando um pouco ainda a Grande Florianópolis e Vale do Itajaí Norte. No início do dia, essas áreas ficam com o tempo nublado, mas no decorrer do período, especialmente pela manhã, o sol pode voltar a aparecer. A chuva trouxe problemas para Araranguá no período da tarde.
O grande volume de água que caiu ontem, em pouco tempo, foi suficiente para provocar alagamentos no centro da cidade e complicou o trânsito. Em outros pontos, litoral como Palhoça e Florianópolis, também tiveram alagamentos pontuais em algumas ruas, sem grandes prejuízos. Mudança no tempo. A partir de terça-feira, dia 6, o tempo começa a mudar em relação aos últimos dias. A previsão é só para as cidades catarinenses, mas volta a ter tempo seco no oeste alto. Nas outras regiões, nas outras localidades, o sol pode até aparecer, com chance de chuva isolada entre a tarde e a noite. Aqui para a cidade de Corupá, hoje a temperatura varia entre 23 e 32 graus. Estamos nesse momento com 24 graus, a sensação é de 25 graus, ou seja, um clima abafado já pela manhã. O tempo permanece com algumas nuvens, possibilidade de garoa a qualquer momento. As rajadas de vento e trovoada mais para a parte da tarde, o volume de chuva de 5 milímetros. Hoje no comecinho da tarde e começo da noite tem essa chance, então, de trovoada aqui na nossa região. Os ventos sopram de fraco a moderado entre 4 e 7 quilômetros por hora. Jornal da Corupá. É você bem informado. 7 horas e 5 minutos. O Jornal da Corupá é uma produção do Departamento de Jornalismo da Corupá FM. Tem um oferecimento especial de Crazy Bug, Escola de Idiomas, Latoaria e Pintura, Agropecuária Corupaense, a MJ Estruturas Metálicas e Belin Joalheria e Ótica. Agropecuária Corupaense. Rações e medicamentos para o seu animal. Caminhas, roupinhas, guias e coleiras. Anexo Agropecuária Corupaense. Clínica Veterinária Corupaense. Com profissionais qualificados para atender e examinar o seu animalzinho. Na Agropecuária Corupaense, você encontra variedades na linha de anzóis, linhas, boias, varas de fibra, tarrafas, redes, boias luminosas, iscas artificiais, camisas camufladas, camisas com repelente de insetos e proteção solar. Agropecuária Corupaense. Rua Jaraguá, 49, ao lado dos Correios, 3375-1005. Renove seu estilo, renove o seu visual. Na Billing Joalheria e Ótica são 15 dias em 15 vezes sem juros. Toda a linha de armações e lentes com tecnologia de ponta. Billing Joalheria e Ótica 611. Fone 3375-1297. 15 dias em 15 vezes sem juros. Pra você renovar seu visual. Pra você renovar seu visual. Renato Latoaria e Pintura. A única oficina de Corupá credenciada Liberty Seguros e Sancor Seguros. Solucione seu dano com rapidez e qualidade. Serviços particulares e pintura em motos. Se preferir, parcela no cheque e cartões. Atendimento com simplicidade, comprometimento, agilidade e qualidade. Rua Francisco Mês 795, próximo ao trevo da BR-280. 3375-3561 Corupá. Renato Latoaria e Pintura. Batidas, retoques e seguradoras. AMJ Estruturas Metálicas, projetista Adalberto Mar Júnior. A AMJ está no mercado para garantir um atendimento diferenciado, desde o projeto de exposição, profissionais com experiências para que cada etapa seja realizada com sucesso. Galpões metálicos e mistos, penduradores de banana, portas de elevação, portão metálico, garagens metálicas, coberturas metálicas em geral. AMJ Estruturas Metálicas, qualidade e responsabilidade, a nossa marca. Rua Jorge Lacerda, 99185 0570 3375 1571, Centro de Corupá. Agora no Jornal da Corupá, destaques dos principais jornais de Corupá e região. 7 horas e 8 minutos, daqui a pouco entrevista ao vivo com o prefeito municipal João Carlos Gotardi, falando especialmente da sua viagem a Brasília e também dos projetos que estamos aí vivenciando no município de Corupá. Vai falar de diversos assuntos, tá bom? Então fique ligado. Hoje no Jornal A Notícia está aqui a imagem de um jogador super triste, né? Com a derrota, Joinville perdeu por 2-0 para o Avaí. A tabela e vê a final do Campeonato Catarinense ficar cada vez mais longe. O destaque do ANI ainda, seu bolso. Passo a passo para declarar o Imposto de Renda 2018. Está aqui também todas as informações no jornal A Notícia. Receita Federal e consultor especializado dão dicas sobre o preenchimento dos dados. Política. Prefeito de Itapoá é afastado por improbidade administrativa. A condenação pelo TRF4 foi por improbidade. Na saúde, casos de sífilis crescem 806% em 5 anos. Números preocupam autoridades da área. Cláudio Letts
traz o seguinte tema: definida a empresa que vai construir o terminal de cargas do aeroporto. Vencedora tem prazo contratual de 2 anos para executar as obras em Joinville, com direito a explorar o empreendimento por 25 anos. Agora 7h09 da manhã. Acesse já o site da Corupá FM. Certificados, vídeos, músicas, enquete, entrevistas, guia comercial e muito mais. www.corupafm.com.br. E ontem foi noite do Oscar, isso mesmo, Cultura, A Forma da Água, é o grande vencedor do Oscar 2018. Com 3 indicações, A Forma da Água, que conta a história de amor entre uma mulher e um homem anfíbio, foi o grande vencedor do Oscar 2018. Além de melhor filme, a ficção levou mais 3 estatuetas na noite deste domingo, incluindo a de melhor diretor para o mexicano Guillermo del Toro. O discurso do cineasta foi uma referência indireta à proposta do presidente Donald Trump de construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Segundo Del Toro, muros só vão piorar as coisas. I am an immigrant, like Alfonso and Alejandro, like Sana, and like many of you. And in the last 25 years, I've been living in a country all of our own. Part of it is here, part of it is in Europe, part of it is everywhere. Because I think that the greatest thing our art does and our industry does is to erase the lines in the sand. We should continue doing that. Discursos contra o assédio na indústria cinematográfica e sobre representatividade também dominaram a noite de premiação em Los Angeles. A 90ª edição do Oscar foi marcado ainda por fatos que, de alguma forma, amenizam a polêmica da falta de diversidade racial e de gênero, duramente criticada em outras edições. Pela primeira vez, um filme estrelado por uma pessoa transexual levou o prêmio. O longa chileno Uma Mulher Fantástica, com Daniela Vegas, foi o melhor filme estrangeiro. Já Jordan foi o primeiro a ganhar o Oscar de roteiro original por Corra. 3 anúncios para um crime, que também chegou como um filme favorito ao Oscar, deu a Frances McDormand a estatueta de melhor atriz. Gary Oldman foi melhor ator pela interpretação em Um Destino de uma Nação. O Brasil não teve nenhum filme indicado na premiação deste domingo. Agência Rádio Web. De Brasília, Adriana Mesquita. Falar outro idioma é fácil, basta aprender. E aprender é muito mais fácil e rápido para quem estuda na Crazy Bug Escola de Idiomas. Inglês para crianças, jovens e adultos. Inglês para negócios, além de alemão e espanhol. Matrículas abertas. Não perca tempo. Crazy Bug Escola de Idiomas. Rua Miguel Lehnert, 135, no centro de Corupá. Fone 3375-2212 ou no WhatsApp 943. Crazy Bug Idiomas. A informação com credibilidade, entrevistas, tudo sobre Corupá e região. Está no ar, Jornal da Corupá. 7 da manhã, 12 minutos. A Prefeitura de Corupá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu processo seletivo público simplificado com base no exame de títulos e tempo de serviço para a contratação de professor de inglês por tempo determinado. A inscrição do processo seletivo é grátis e o prazo de entrega da documentação vai de segunda-feira, hoje, dia 5, até sexta-feira, dia 9, das 8 da manhã até o meio-dia e das 13h30 às 16h30, no setor de recursos humanos da Prefeitura de Corupá, que fica na Avenida Getúlio Vargas 443, no centro. O edital com as informações detalhadas do processo seletivo e, inclusive, a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura, www.corupafm.gov.br. 7h13 da manhã. A Floricultura Rosa Maria Garden tem uma promoção especial para o Dia Internacional da Mulher. Em parceria com o Salão da Amanda e Silmara Cabeleireiras, vai sortear uma hidratação, corte de cabelo e manicure. Clínica Equilíbrio Natural Letícia Miller, uma massagem relaxante. E a Rosa Maria Garden vai sortear uma cesta com produtos da Natura e flores. Afinal, você, mulher, merece esse carinho. Arranjos, buquês com rosas importadas, cestas de café da manhã e lindas orquídeas. Atendimento especial dia 8 de março, das 8 da manhã às 19 horas, sem fechar para almoço. Antecipe sua encomenda pelo 3375-1490. Mulher, você é e sempre será nossa inspiração. Rosa Maria Garden.
Jornal da Corupá, com Remildo Antunes. 7h14 da manhã. A partir do dia 31 de março, a região contará com um espaço destinado exclusivamente para o depósito de cinzas das pessoas falecidas posteriormente cremadas. O cinerário paroquial, como será chamado, está localizado na Igreja Matriz São Sebastião. A inauguração vai ocorrer durante uma das celebrações do Sábado Santo, véspera do dia da Páscoa. De acordo com o pároco Diomar Romanive, o serviço surgiu da procura cada vez maior de fiéis em busca de um local para deixar as cinzas de familiares e amigos. O fato de os sepultamentos tradicionais em cemitérios terem se tornado um procedimento caro, além da falta de espaço, aliado ao aumento da opção pela cremação e o desinteresse dos mais jovens em frequentar os cemitérios para visitar ou rezar por quem já morreu, contribuiu para o aumento da demanda. Uma prática, né, que a igreja tem adotado, sobretudo os lugares onde tem muita cremação, e as pessoas não sabem o que fazer, né, onde depositar as cinzas dos seus entes queridos. Então a igreja pede que se encontre um lugar próprio para isso, né, ou a sepultura, né, do familiar, ou que a igreja tenha um ambiente. Por isso, né, nós na paróquia adotamos esse ambiente para fazer esse memorial. O cinerário está construído embaixo da escadaria da paróquia, onde no passado eram feitos os velórios. Foram investidos cerca de R$50 mil para preparar a estrutura, que é toda em mármore. Acredita-se que o cinerário de Jaraguá seja pioneiro no Brasil, pois as cinzas não serão mais adicionadas às urnas individuais, mas ficarão todas em um único local, com capacidade de armazenar as cinzas de aproximadamente 4 mil pessoas. Interessados em manter as cinzas de um ente querido no cinerário paroquial deverão se inscrever previamente na Secretaria da Matriz e será cobrada uma taxa única equivalente a um salário mínimo, hoje R$ 954. O depósito das cinzas será realizado na primeira sexta-feira do mês, iniciando com a missa às 19 horas e após uma bênção. As visitas serão permitidas diariamente das 8 da manhã às 20 horas. Folders com explicações e as orientações são distribuídos para a comunidade em Jaraguá do Sul e região. As pesquisas apontam Corupá FM, mais de 30 mil ouvintes. Bairros Nereu Ramos, Ribeirão Cavalo, Vila Machado e Corupá. E milhares de ouvintes pela internet Brasil e mundo. Corupá FM, a emoção do rádio. Jornal da Corupá. É você, bem informado. 7h17. Nós tivemos há dias atrás a presença do prefeito João Carlos Gotardi em Brasília. Foi buscar recursos, foi bater também na porta dos deputados e senadores para trazer recursos para a cidade de Corupá. O prefeito está ao vivo hoje para falar sobre essa viagem e também de outros assuntos que temos também para a gente perguntar, questionar aqui sobre sua administração. Prefeito, seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Corupá FM. Estivemos em Brasília, sim, como tem que ser, né? Nós temos que fazer visitas aos nossos deputados, senadores, aos ministérios, os projetos que nós temos. E resultado disso, né, a visita de 2017 aos nossos deputados resultou em R$1.550.000 de emendas de todos os deputados, de todos os partidos, né, deputados e senadores, e que está resultando na melhoria na área da saúde. Esse dinheiro a gente está usando muito bem na área da saúde, a parceria aí com o Hospital do Rossio, né, vários projetos dentro do município aí que a gente está conseguindo eliminar a fila de pacientes que estavam esperando desde 2012 por uma consulta com especialista, haja visto que agora nós vamos lançar aí o Veja Mais Corupá 2, né, para a população aí que nós vamos atender em torno de 400 pessoas. Então, é sempre importante visitar, e agora é um período de liberação de emendas parlamentares, e nós sempre estamos sendo muito bem recebidos nos gabinetes de todos os deputados. Esteve junto comigo o seu Irineu Passel, que domina a área da saúde também, né? Então, conversamos aí com o senador Paulo Bauer, com o senador Dalírio Beber, né? Conversamos com os deputados Esperidião Amin, Mauro Mariani, né? Vários deputados federais, aonde que eles se colocam sempre à disposição de estar ajudando o município de Corupá. E também temos projetos, né, na área do turismo, no Ministério do Turismo, na área da agricultura,
né? Nós também temos o projeto no Avançar Cidades, né, no Ministério das Cidades, aí, pedindo um recurso aí de 5 milhões para nós pavimentarmos 17 ruas. Evidente que nós temos que esperar agora no mês de março se o governo federal vai continuar o projeto. Esse Avançar Cidades, os recursos vêm do Fundo de Garantia dos Trabalhadores, né? Então, se o município de Corupá for contemplado, nós esperamos que mais para o final do ano ou mais tardar começo do ano que vem, a gente consiga começar esses trabalhos de pavimentação nessas ruas. Ou seja, foi bastante positiva, então, a maioria dos deputados e senadores abriram as portas e fizeram também as promessas de trazer esses recursos para Corupá. Isso demonstra a qualidade também, né? Hoje, às vezes, em campanha política, o pessoal diz, se esse cara for prefeito, ele não vai ter apoio de tal deputado, tal deputado. Não, os deputados e senadores não têm mais espaço para política de picuinhas. Eles atendem, sim, muito bem todos os prefeitos. E hoje, nós comandamos o município de Corupá e nós representamos a população de Corupá. Então, os deputados e senadores, independente de partido político, eles nos receberam, estão ajudando desde 2017, mostrando que não tem mais espaço para picuinha política. Passou a eleição, temos que trabalhar e buscar recursos, sim, para o município de Corupá, e nós, no caso, representamos a população de Corupá e vamos lá sempre a angariar recursos para a nossa cidade. Prefeito, em relação à sua viagem, tem mais algum assunto que gostaria de estar enaltecendo para a gente passar para outros assuntos aqui que estão em evidência na cidade? Pode ir repassando, vamos Nós tivemos no final de semana, na sexta-feira, o futsal municipal de Interfirmas, então começou sexta-feira, e também o Campeonato Municipal de Boccia. Fala também dos eventos aí da Prefeitura. O Campeonato Municipal Interfirmas, ele acontece todo ano e esse ano começou na sexta-feira com 10 equipes, 2 chaves de 5, aonde que joga todos contra todos, então, e depois semifinal e final. Vão ser 7 sexta-feiras no nosso ginásio municipal. O Campeonato Municipal de Boccia acontece nas canchas das sociedades do município. Começou nesse sábado lá na cancha da Prainha da Oma, né? E deu 28 equipes, então o campeonato que vai percorrer aí até o segundo semestre, né? E a confraternização entre amigos, eu estive lá e é muito legal, as pessoas praticando a boccia, que é uma tradição no município de Corupá, e pessoas de todas as idades. Prefeito, mais uma mudança na sua administração. Exonerado o diretor jurídico da Prefeitura de Corupá, José Carlos Rossato, do PSD, assumiu o cargo em outubro do ano passado, indicado pelo partido. E agora o novo diretor jurídico da Prefeitura de Corupá é o Francisco José Reistreiter. O seu Rossato, ele fez um excelente trabalho no município de Corupá e por motivos particulares ele tem escritório em Jaraguá para se afastar, né? E então nós contratamos o Dr. Francisco, que ele é de São Bento. O Dr. Francisco trabalhou 8 anos com o deputado Silvio Dreve, quando o deputado foi prefeito de São Bento do Sul. Ele tem um bom conhecimento, trabalhou também com o prefeito Magno Boma. Então, ele, além de ser jurídico, ele já foi secretário de administração, então tem uma larga experiência, então nós estamos qualificando a nossa equipe, até porque tem muitos projetos e muitas ações para nós encaminharmos para a Câmara de Vereadores. Nós temos aí leis ultrapassadas aí dos anos 90 que temos que melhorar e trazer para a realidade do dia de hoje. Sobre o nosso portal, Plano Municipal de Turismo começa a ser apresentado, especialmente hoje, dia 5, vai ser apresentado na Câmara de Vereadores, e o consultor do SEBRAE, o doutor em turismo, Carlos Capellini, vai estar presente, então, para fazer essa explanação. Gostaria que você falasse em relação ao que as pessoas pensavam que iria ser na rodovia, e não vai ser na rodovia, vai ser na cabeceira da ponte, que quando vira para os bombeiros, ou seja, aqui no centro da cidade. Sobre o portal, nós temos o projeto do portal ali na cabeceira da ponte. Na rodovia não pode, porque a rodovia é federal e o DENIT não permite, né? Nós temos sim cadastrado um projeto lá em Brasília, em torno de R$500 mil esse projeto, e esperamos ser contemplado aí futuramente. Hoje, já começa hoje à tarde, né, lá no seminário, né, sobre a marca regional.
né? Todo mundo sabe que nós temos o consórcio Quiriri, e na época foi criado o consórcio Quiriri, que integra Corupá, São Bento, Campo Alegre e Rio Negrinho, é só para cuidar das águas das nossas nascentes, né, da bacia hidrográfica. Mas nessa administração dos 4 prefeitos, nós optamos também por avançar esse consórcio, né? E aí nós trabalhamos no plano de turismo. Então, Corupá, Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento fizeram seu plano de turismo. Corupá fez em parceria com o Sebrae, está aqui o livro, né, do Sebrae, que nós recebemos aqui sobre as ações na área do turismo que nós temos que implementar no município de Corupá. Mostra a parte boa e mostra a parte que nós temos que desenvolver ainda, né, uma pesquisa do Sebrae. E em parceria foi feito, então, o Plano Regional do Turismo. E hoje, então, está sendo lançado a marca regional, a marca do consórcio Quiriri, que o país inteiro, o Estado, eles apoiam, os governos apoiam os municípios que trabalham o turismo de forma integrada, né? Vamos dizer, a pessoa vai vir visitar São Bento um dia, vai vir visitar Campo Alegre, Rio Negrinho, outro dia ele pode vir para Corupá, então um sistema de turismo integrado. Então hoje à tarde no seminário, a partir das 14 horas, será a Regional do Turismo, tem uma parceria aí com o governo do estado está ajudando aí, se eu não me engano, com R$243 mil para o lançamento dessa marca regional, vai se trabalhar em cima disso, em marketing em cima disso, dessa marca regional, divulgando os 4 municípios, Brasil afora e mundo afora, né? E à noite a Secretaria, então, do Turismo e Esporte, juntamente com o Sebrae, vai fazer uma apresentação também na Câmara de Vereadores. Nós estamos muito otimistas e era o dever de casa que estava faltando para o município de Corupá fazer esse plano de turismo. E a partir desse plano de turismo, Corupá com certeza só vai alavancar nessa área, nesse segmento, que é mais um segmento que nós podemos buscar recursos para a nossa cidade. Então, hoje à tarde no seminário e à noite na Câmara daí. Exatamente. Prefeito, nós temos também o PPP. Gostaria que você falasse sobre o PPP das prefeituras aqui da nossa região. PPP é parceria público-federal desde 2004. Mas como o país vinha atravessando bons momentos, ninguém se ateve e trabalhou em cima disso. O estado de Minas Gerais, o estado do Paraná, várias prefeituras agora, nesse momento de crise, de 2013, 2014 para cá, com a falta de recursos, né, hoje os recursos são escassos nos municípios, estão começando a trabalhar em cima das PPPs. É parceria com empresas para administrar alguma área pública. Jaraguá do Sul, por exemplo, Itajaí e Balneário Camboriú são as 3 cidades catarinenses que estão começando a trabalhar nisso. Jaraguá do Sul começou em 2016 esse projeto, ele é um projeto longo, né? Tem que ter audiências públicas e Jaraguá do Sul até teve audiência pública agora esse ano e provavelmente aí a partir da metade do ano já começa a se realizar. Jaraguá do Sul vai ter uma PPP na área da infraestrutura, que é pavimentação, pontes, né, melhorias na área, mas pode fazer PPP na área de saneamento, na área da saúde. O estado de Minas Gerais, por exemplo, tem a PPP na área da educação, onde que uma empresa administra o estado inteiro fazendo as reformas nas escolas, vamos dizer, não é mais o poder público trabalhando, mas sim uma empresa, né, que o poder público, todo mundo sabe que é a parte burocrática, a parte mais difícil, você contrata funcionário, se o funcionário não trabalha, não tem como você mandar embora, e numa empresa particular, meu amigo, se você não trabalhar, pega outro, né? E então, no poder público, a dificuldade grande hoje em tocar obras é sempre a parte do funcionalismo, né? 3, 4 aí que não trabalham, atrapalha o restante do andar da obra, né? Então, os municípios estão começando a trabalhar em cima disso e é uma visão que nós temos também para o futuro de Corupá. Então, nós estamos conversando sobre isso, vamos dar continuidade nesse tipo de conversa, de diálogo, evidente, vai ter audiência pública legal para se implantar a PPP no município de Corupá, é um trâmite em torno de 1 ano e meio, 2 anos, porque tem que passar pelo Ministério Público, pela Corregedoria, né, toda uma análise, mas é um trabalho que nós vamos começar agora
talvez para que a próxima administração, né, 2021, 2025, comece a colher os frutos, porque hoje o poder público não tem recursos para tocar essas obras. Haja visto aí que governo federal e governo estadual, a gente sabe que vem poucos recursos para o município. E os recursos do município arrecadado é para manter a saúde e a educação, que é o básico. Prefeito, na Câmara, na segunda-feira passada, na sessão, teve bastante críticas em relação à editora Positivo. Fala para a gente em relação a esse assunto que foi debatido na Câmara, que não é importante para Corupá, que isso vai dar um gasto muito alto, que, de repente, alguns municípios, inclusive Guaramirim, citaram que já desistiu do projeto da Positivo. Fala para a gente da Positivo e também da situação. Às vezes falta conhecimento para as pessoas. O sistema positivo ele é usado até no Japão. O que é usado no Japão, ele é bom. O japonês não pega qualquer coisa, né? O sistema positivo nos municípios onde ele foi implementado, a qualidade da educação aumentou e aumentou em muito, né? Então, o sistema positivo está sendo implementado no município de Corupá para trazer qualidade. É só olhar o material que as pessoas vão ver, né? O material que vem do Fundeb também vai ser usado, está sendo usado nas escolas. Então, talvez tudo que vem para melhorar gera um pouquinho de desconfiança, é normal, né? Até os próprios educadores, o ano passado, eles ficaram com o pé atrás, é um sistema novo e tal. Mas a partir do momento que começa a desenvolver esse sistema, a partir do momento que os professores começaram a participar de palestra, de formação, eles começaram a mudar de opinião. É um sistema super inteligente, é um sistema além da educação municipal. Isso conversando hoje com os professores, eles dizem que nesse primeiro semestre vai ter uma certa dificuldade, porque os nossos alunos, através do sistema do Fundeb, eles estão teoricamente um pouquinho atrasados do sistema positivo, que ele é um sistema de futuro, é um sistema de conhecimento, mas é questão de 2, 3 meses, os nossos alunos já estão se adequando. Então, assim, tudo que vem de novo, geralmente gera um pouco de desconfiança, mas nós, enquanto administração, enquanto secretaria e principalmente os educadores, os professores, adoraram o sistema e nós acreditamos e é um sistema que vai dar certo. Sobre investimento, R$330 mil, é melhor você investir em educação, em saúde, do que talvez você jogar o dinheiro fora em outras áreas, né? O velho sábio sempre dizia e continua dizendo, educação e saúde é prioridade. Talvez a educação é mais prioridade ainda, porque uma pessoa bem educada, com qualidade de vida, ela sabe dos seus direitos e seus deveres. E é em cima disso que nós estamos trabalhando. Então, assim, reclamação sempre vai ter em todas as áreas, mas nós, enquanto administração, nós estamos focados no bem-estar da nossa criança, do nosso aluno, né, trazendo qualidade também para a merenda escolar, que pela primeira vez no município de Corupá, as cooperativas estão fornecendo produtos para a merenda escolar, a banana, né, o consumo de banana aumentou em torno de 100 quilos por semana, nas nossas creches, nas nossas escolas, porque nós estamos pegando direto do produtor. Então, é essa melhoria que nós estamos trabalhando. E gostaria aqui de convidar os vereadores que tenham alguma dúvida, que vão nas escolas, vão nas creches e vejam como que está sendo desenvolvida a educação no município de Corupá. Os nossos profissionais, nossos professores estão trabalhando de corpo e alma para melhorar a educação no município. E eu tenho certeza que os vereadores também querem isso. Então façam visita, vejam como está acontecendo, como está melhorando a área da educação, e eu tenho certeza que os vereadores vão ser nossos parceiros também, a partir do momento que eles vejam as coisas como estão acontecendo. Prefeito, mais alguma coisa que gostaria de destacar em relação também a essa semana movimentada e nas suas, especialmente nas suas viagens nas últimas 2 semanas, viagens em busca de recursos e também atuação na semana passada e nessa semana que começa movimentada também, especialmente na parte do turismo? Olha, uma administração ela tem que ser agitada, né? Ela tem que ter sempre uma programação. E a nossa administração ela é assim. Todo dia tem novidade, todo dia tem projetos novos discutindo, tem projetos que nós não encaminhamos, tem projetos que nós esperamos mais para frente, mas tem que estar sempre voltado para o novo.
E Corupá merece o novo, Corupá merece sempre estar pensando no desenvolvimento. Corupá é uma cidade linda, maravilhosa, é uma indústria forte, um comércio forte, uma bananicultura forte. Nós vamos receber o título da banana mais doce do mundo, mas também podemos trabalhar nesse potencial do turístico. Nós sempre temos que pensar e sonhar e trabalhar para que os dias, cada dia, sejam melhores para o povo de Corupá dentro desses todos esses potenciais que nós temos. E é assim que eu vejo Corupá e é assim que eu vejo que grande parte da população vê Corupá. Corupá para frente, Corupá sonhando, Corupá trabalhando e cada dia melhor. Muito obrigado, prefeito, pela sua presença. Tudo de bom, boa semana e bom trabalho. Obrigado, Remildo, e um bom trabalho para vocês da rádio também. 7h34 da manhã. Renove seu estilo, renove o seu visual. Na Billing Joalheria e Ótica são 15 dias em 15 vezes sem juros. Toda a linha de armações e lentes. Billing Joalheria e Ótica, Avenida Getúlio Vargas 611. Fone 3375-1297. 15 dias em 15 vezes sem juros. Pra você renovar seu visual. Pra você renovar seu visual. Agropecuária Corupaense. Rações e medicamentos para o seu animal. Caminhas, roupinhas, guias e coleiras. Anexo Agropecuária Corupaense. Clínica Veterinária Corupaense. Com profissionais qualificados para atender e examinar o seu animalzinho. Na Agropecuária Corupaense, você encontra variedades na linha de anzóis, linhas, boias, varas de fibra, tarrafas, redes, boias luminosas, iscas artificiais, camisas camufladas, camisas com repelente de insetos e proteção solar. Agropecuária Corupaense. Rua Jaraguá, 49, ao lado dos Correios, 3375-1005. A única oficina de Corupá credenciada Liberty Seguros e Sancor Seguros. Solucione seu dano com rapidez e qualidade. Serviços particulares e pintura em motos. Se preferir, parcela no cheque e cartões. Atendimento com simplicidade, comprometimento, agilidade e qualidade. Rua Francisco Mês 795, próximo ao trevo da BR-280. 3375-3561 Corupá. Renato Latuari Pintura. Batidas, retoques e seguradoras. AMJ Estruturas Metálicas, projetista Adalberto Mar Júnior. A AMJ está no mercado para garantir um atendimento diferenciado, desde o projeto até a montagem final. Tem à disposição profissionais com experiências para que cada etapa seja realizada com sucesso. Galpões metálicos e mistos, penduradores de banana, portas de elevação, portão metálico, garagens metálicas, coberturas metálicas em geral. AMJ Estruturas Metálicas, qualidade e responsabilidade, a nossa marca. Rua Jorge 850570-3375-1571, Centro de Corupá. Estamos apresentando Jornal da Corupá. Jornal da Corupá e os destaques do esporte. Agora 7 da manhã, 36 minutos. Cruzeiro e Flamengo vencem clássicos regionais. Final de semana de clássicos nos torneios regionais em todo o Brasil. Começamos com o Campeonato Paulista e o clássico entre Corinthians e Santos, que aconteceu no Pacaembu com o mando do Santos. Resultado 1-1, depois da partida ser paralisada por falta de energia. O Santos conseguiu empatar no final. Na opinião de Fábio Carilli, o Corinthians poderia ter ido melhor. Sim, nosso primeiro tempo foi melhor. E os primeiros minutos do segundo tempo, o Santos foi melhor, depois a gente conseguiu equilibrar oportunidades com o Jadson, com o Rodriguinho e não matamos o jogo. Também tivemos a vitória do São Paulo sobre o Linense, 2-1. No finalzinho, Rodrigo Caio, de cabeça nos acréscimos, deu a vitória ao tricolor. Nesta segunda-feira, o Palmeiras recebe o São Caetano em sua arena. Pelo Campeonato Carioca, o clássico entre Flamengo e Botafogo, realizado no Engenhão, deu Flamengo. Rodolfo, de cabeça, marcou o único gol da partida. Paulo César Carpegiani, técnico do Flamengo, está feliz com o resultado e a vitória neste clássico. E o importante hoje, para não estender muito, o importante foi a vitória. Nem sempre é possível você jogar como nós jogamos no último jogo contra o Botafogo, daquela maneira tão exuberante, nem sempre é possível fazer isso. O Fluminense bateu o Volta Redonda por 2-1 pelo Campeonato Carioca. Já o Vasco perdeu para o Boa Vista, em Cariacica. Campeonato Mineiro, o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro
foi vencido pelo time da Raposa, com um gol de Raniel aos 2 minutos da segunda etapa. O Cruzeiro bateu o Galo por 1-0. Mano Menezes achou justo o resultado. A gente já vinha aí com uma boa margem de diferença em relação ao Atlético, mas o clássico ele dá aí uma condição de afirmação melhor, e principalmente pela atitude da equipe, como ela se portou enquanto tivemos 11 contra 11, né? O brilho que ela teve depois de ficar com um a menos para sustentar o resultado. Pelo Gaúcho, o Internacional bateu o São José por 4-0. Já o Grêmio de Renato Gaúcho respira aliviado, venceu o Juventude por 2-0 e se afasta da zona de rebaixamento do Gauchão. No Cearense, o clássico entre Fortaleza e Ceará terminou 1-1, ficando 2, e a equipe do Sport ficou num empate com o Salgueiro em 1-1. Agência Rádio Web, com informações dos estaduais pelo Brasil, Felipe Osboril. 7h39. Daqui a pouco tem informações locais em relação à bote e também o futsal. Rodada do final de semana, primeira rodada. Vamos falar do Neymar. Isso mesmo, Neymar. Informações aí, passa muito bem após a cirurgia e começa a fisioterapia no Rio de Janeiro em casa. A cirurgia de Neymar, realizada neste final de semana em Belo Horizonte pelo médico da seleção brasileira e também do Atlético Mineiro, Rodrigo Lasmar, foi um sucesso. Após o procedimento, o médico explicou como foi o intervento no pé direito do atacante camisa 10 da seleção. A cirurgia consistiu na colocação de um parafuso no 5º metatarso, local do jogador, e associado a isso nós utilizamos a colocação de enxerto ósseo para acelerar e facilitar a consolidação desta lesão. O prazo de recuperação vai depender muito da evolução do jogador. Em 6 semanas, nós realizaremos uma nova avaliação com exames de imagem para que possamos observar a resposta e a evolução da sua recuperação. A cirurgia foi realizada no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Depois, o jogador, em um jato particular, seguiu para Mangaratiba, onde possui uma residência para descansar e se recuperar, inclusive para iniciar o tratamento fisioterápico. O processo de fisioterapia ele já começa imediatamente através do seu fisioterapeuta, Rafael Martini, que também é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol. Isso mostra a integração entre todas as partes e que nós acompanharemos tanto o clube quanto a seleção, a recuperação e os passos após a cirurgia que o jogador irá realizar. A previsão de retorno aos gramados é de aproximadamente 3 meses, se recuperando apenas menos de 1 mês antes da Copa do Mundo da Rússia. A Agência Rádio Web, com informações da cirurgia de Neymar, Felipe Osboril. 7h41, o Charles Mosch, que é representante também da Secretaria de Esportes e Turismo de Corupá, trazendo as informações do campeonato Interfirmas e de Bote, a rodada de sexta-feira do Interfirmas e sábado da Bote. Começando então pelo Interfirmas. Bom dia, Charles, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Renildo e ouvintes da Corupá FM. Vou passar os resultados do Interfirmas. Fundifer 3, Fibra Corupá 1, Fibra 2, Comércio 2, BCM 0, Bananas Machado 3, Lunelli 2, Mercado Mês 1. Agora vou passar os resultados da Bocha, Renildo. Prefeitura 24, Sociedade Carioca A 20, Churrascaria e Família Castro 24, Rio Paulo A 6, Chaveiro B 24, Três Lagoas A 20, Clínica do Celular B 22, Camping Rio Novo A 24, Prainha da Oma A 10, Sociedade Krieger A 24, Chaveiro A 24 e Mecânica Guns 6. São esses os resultados da Bocha da primeira rodada. Obrigado, Charles. Lembrando que o Charles vai estar toda segunda-feira passando para a gente os resultados aí do Campeonato de Interfirmas e a grande final no dia 13 de abril, sexta-feira, transmitido ao vivo aqui pela Corupá FM. O destaque do jornal também em relação ao esporte, hoje falando do Campeonato Paulista, rodada do final de semana.
A Ponte Preta e o Bragantino vão jogar no dia de hoje para fechar a rodada, logo mais às 20 horas. O Palmeiras vai enfrentar a equipe do São Caetano. O destaque do final de semana, conferindo as informações. Lá no dia 2, nós tivemos o Ferroviária e o Mirassol empatarem 2-2. No dia 3, o Red Bull e o São Bento empataram em 0-0. O Botafogo derrotou a equipe do Santo André por 1-0. O Novo Horizontino venceu o Ituano por 3-2. O Corinthians e Santos, num clássico, empataram em 1-1. O Linense perdeu para o São Paulo, fora de casa, então. O São Paulo foi lá e faturou 2-1. Parabéns, então, aos São Paulinos, que seguem na liderança, hein? Tanto o Corinthians quanto o São Paulo, Palmeiras e o Santos são os líderes dos grupos. No Campeonato Gaúcho, rodada do final de semana. O Internacional jogou em fevereiro esse jogo, então essa rodada teve início lá no dia 8 de fevereiro, que venceu a equipe do São José por 4-0. Então, portanto, o Internacional nessa rodada já tinha feito o trabalho de casa. O São Luís venceu o Cruzeiro no final de semana nessa rodada por 4-1. Rodada de número 10, então, do Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. Então, o Novo Hamburgo venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. E o Avenida derrotou o Caxias por 1-0. Juventude perdeu em casa para o Grêmio por 2-0. E o Veranópolis e o São Paulo empataram em 0-0. Portanto, os gremistas estão muito contentes no dia de hoje também. O destaque agora é do campeonato catarinense. O Joinville perdeu mais uma para o Avaí, time da capital, então. Veio na Arena Joinville e levou o resultado positivo. O Brusque derrotou a equipe do Hercílio Luz por 2-1. O Criciúma venceu a equipe do Concórdia de goleada 5-2. O Avaí venceu o Joinville por 2-0. A Chapecoense venceu o Inter de Lages. Aliás, empatou. Esse jogo ficou no empate em 0-0. E no 0-0 também ficou o Figueirense e o Tubarão. Vamos ao Campeonato Paranaense. Os principais aqui da nossa região sul do Brasil. Campeonato Paranaense. O Paraná e o Cianorte empataram em 2-2. O Foz do Iguaçu derrotou o Cascavel por 2-0. A goleada do Maringá em cima do Coritiba. O Coxa perdeu em casa, em plena arena, então, em pleno Couto Pereira, aliás, 3-0. E o Atlético Paranaense venceu a equipe do União por 1-0. O Londrina e o Prudentópolis 1-1. O Rio Branco perdeu em casa para o Toledo por 4-2. No Campeonato Carioca, o Flamengo venceu mais uma. Destaque para o América e o Bom Sucesso empatarem 1-1. O Goitacás derrotou o Resende por 1-0. O Bangu empatou com a Portuguesa em 1-1. O Mengão venceu o Botafogo num clássico carioca em 1-0. O Nova Iguaçu e o Madureira 1-1. O Cabo Friense venceu a equipe do Macaé por 1-0. E o Vasco da Gama venceu num jogão de bola 4-3, hein? Venceu a equipe do Boa Vista. Foi lá e cá. O Vasco começou ganhando com o Pikachu. E depois foi lá e cedeu empate e assim por diante. Então venceu por 4-3. Resultado apertado numa chuva de gols. 7 gols em um jogo, hein? Mas a Vasco. Então parabéns aí ao Vasco também, que está líder do Grupo B. Agora são 7h46 da manhã. Estamos apresentando Jornal da Corupá. Março, mês da mulher. Nossa homenagem a quem gera vida. E com sua força, delicadeza e sabedoria, ajuda a transformar em algo encantador. Parabéns a todas as mulheres. Esse é o desejo da Essência Plena. Durante o mês de março, a Essência está com 25% de desconto nos anticoncepcionais e várias opções de estojos e maletas de maquiagem, com preços incríveis. Aproveite, mulher. Venha conhecer nossas novidades. Essência Plena, Farmácia e Perfumaria. Avenida Getúlio Vargas, telefone 3375-3740. Rede Forte Farma. Em frente ao Banco do Brasil, Centro Corupá. Essência Plena. É farmácia popular. Informação é aqui. Jornal da Corupá, com Renildo Antunes. Agora 7h47 da manhã. Maior evento de cidades inteligentes do mundo, a Smart City Expo, em Curitiba, atraiu agentes públicos em busca de soluções para os municípios, como o deputado federal Mauro Mariani, pré-candidato ao governo do estado. O evento, que terminou na quinta-feira, apresentou tecnologias que estão revolucionando a gestão pública e irão movimentar, não só no mercado brasileiro, mas em outros lugares também, aqui no Brasil, 100 bilhões de reais. Entre as tecnologias exibidas no Congresso, chamou a atenção a iluminação pública movida à energia solar, os carros elétricos e a realidade virtual aplicada na gestão pública. Uma solução que pode ser usada na simulação de uma obra para evitar desperdícios e principalmente na educação.
O sistema, que funciona com tecnologia 360 graus, permite que o aluno, por exemplo, faça uma aula de anatomia conhecendo o corpo humano por dentro, ou ainda ser transportado para dentro da Segunda Guerra Mundial para aprender história. A escola precisa se reinventar para atrair o aluno. Essa tecnologia permite uma interação digital que simula um videogame, qual aluno que não quer aprender brincando? Isso é uma novidade e é a nova escola. Precisamos ter coragem para pensar além do quadro negro, destacou o deputado federal Mauro Mariani. Para Mariani, todo gestor público moderno tem a responsabilidade de buscar saídas inovadoras para as cidades. Santa Catarina tem desafios importantes na segurança, na saúde e na mobilidade urbana. É impossível enfrentar esses problemas sem inovação. Todo gestor precisa estar atento e alinhado a essa pauta, frisou o deputado. A Smart City Expo Curitiba 2018 reuniu também palestrantes internacionais e brasileiros. Os debates ficaram concentrados em temas como governança, inovação digital e cidade sustentável para o futuro. 7h49. Vereador Pedro Garcia é o novo líder do governo na Câmara. Ele substitui Marcelino Gruner. O vereador Pedro Garcia foi escolhido por parte do Executivo Municipal para ser o novo líder de governo junto à Câmara de Vereadores. No momento da palavra livre, Garcia agradeceu a indicação. Sempre no Poder Legislativo é importante que tenha alguém que seja o elo entre o Legislativo e o Executivo. E o prefeito Antídio nos convidou para ser o líder de governo. Eu pedi que fizesse uma reunião com os vereadores, pelo menos da base, e foi feita uma reunião para que a indicação também dos vereadores, para que não seja a indicação só do prefeito. Por unanimidade, os vereadores referenciaram meu nome, que fosse o líder de governo. Como também nós já fizemos esse trabalho em legislaturas anteriores, a gente acabou aceitando. Eu sei que é um trabalho bastante pesado, a gente já fez isso, e sempre que eu assumo alguma coisa, eu assumo com bastante dedicação. E também pedi aos vereadores que todas as informações, todas as dúvidas, que sejam dúvidas que com consistência, com respeito, e nós também vamos nos colocar todos os dias, 24 horas por dia, à disposição dos senhores vereadores. O objetivo meu é fazer esse elo entre Legislativo e Executivo para que tenha um bom entendimento entre todos nós, que, como eu falei na tribuna, brigas, discórdia não fazem obras. O povo quer melhorias, quer benefício para a comunidade. E quando o Poder Legislativo e o Executivo, as coisas são melhores e quem está ganhando é a comunidade. Então, vou fazer esse trabalho, vou ficar à disposição dos vereadores e tudo no que for possível para levar as informações, nós vamos levar da melhor maneira possível. Os vereadores de Guaramirim aprovaram na sessão desta quinta-feira, dia 1º, o projeto de autoria do Executivo que dispõe sobre o benefício refeição-alimentação aos servidores públicos municipais. A partir da sanção desta lei, as faltas injustificadas deverão ser descontadas proporcionalmente do benefício. O líder do governo, vereador Duno Burchar, do PP, justificou o projeto informando que o desconto não estava acontecendo e agora será aplicada a lei. 7h51. Duas funcionárias da EPAGRE Regional de Jaraguá do Sul elaboraram um projeto que utiliza vários tipos de terra da região para criar tinta e pintar ambientes internos e externos. Uma amostra do trabalho pode ser vista no muro que fica atrás da Agência Regional de Desenvolvimento Local. Foram utilizados cerca de 10 tons diferentes de tinta, todos feitos da base de terra, água e cola. Conforme a extensionista social da EPAGRE, Josiane de Souza Passos, a durabilidade é semelhante a tintas tradicionais. Nós coletamos o solo aqui da nossa região, então você vê, às vezes tem um solo um pouco mais arenoso, né, que ele fica um pouquinho mais claro, o solo mais argiloso, que ele fica um pouco mais assim cremoso, até muito melhor para se pintar uma parede, mas são todas as tonalidades aqui da nossa região. E ele vai ter o mesmo deteriorização que tem uma tinta feita industrialmente, né? Então você vê que aqui nós pintamos em dezembro, ele já pegou todo o sol do verão, ele já pegou chuva e tá do mesmo jeito. Você pode pintar como qualquer outra tinta que você utiliza comprada numa loja, você usa ela e ela vai ser resistente. Ela vai ter resistência que uma tinta normal. Aqui nesse espaço nós vamos fazer um espaço com plantas medicinais
com o pessoal, com os funcionários da DR, né? Vamos pedir para eles trazerem as plantas medicinais que tem em casa e daí nós vamos fazer praticamente assim um jardim sensorial aqui que as pessoas vão poder conhecer as plantas que tem em casa e vão poder trocar também as mudas e fazer um espaço agradável aqui atrás para se visitar. Tanto os professores que vêm aqui, funcionários, o público em geral, mas também as escolas também poderão vir visitar esse espaço. Na próxima quinta-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher, ocorre uma oficina do projeto Cores da Terra no Parque Municipal de Eventos. Uma ideia que a gente chama Cores da Terra, mas não é uma ideia nossa, né? Quem começou com isso foi a Universidade Federal de Viçosa. E para divulgar o trabalho, trabalhar um pouco mais educação ambiental, respeito ao solo, para olhar o solo de outra forma, né? E que ele é uma questão, ele esgota, né? A qualidade do solo e poder trabalhar essa possibilidade de você cuidar mais do solo. Então a gente começou a trabalhar essa tecnologia social que é o Cores da Terra, né? Que pode ser pintado paredes externas, paredes internas e trabalhar o respeito pelo solo. A gente tem um slogan que a gente diz solo cuidar bem para ter sempre. Então a gente trabalha isso com as escolas, com professores, com mulheres, tanto da área rural como da área urbana. 7h54 da manhã. Marlon Neuber, do PR, foi condenado em segunda instância pelo crime de improbidade administrativa. Desde a última sexta-feira, dia 2, o vice-prefeito Carlos Henrique Nóbrega, do PSD, assumiu o comando da prefeitura de Itapoá. Desde a última sexta-feira, dia 2, a cidade de Itapoá, litoral norte, é comandada pelo vice-prefeito Carlos Henrique Nóbrega, do PSD. Ele assumiu a prefeitura após o prefeito Marlon Neuber, do PR, ser afastado do cargo, por ser condenado por improbidade administrativa. A condenação é em segundo grau. O suposto desligamento ocorreu em 2002, quando Neuber era chefe de gabinete do então prefeito Ervino Esperandio. O objetivo da ação, movida pelo Ministério Público Federal, era a compra de uma ambulância de modo fraudulento. O esquema ficou nacionalmente conhecido como Máfia das Ambulâncias. A primeira condenação de Neuber foi no ano passado e a sentença previa a perda do cargo público e pagamento de multa. Ele recorreu da decisão, alegando que a sentença determinava que ele perdesse o cargo de chefe de gabinete e não a função de prefeito que ele ocupava agora. Porém, a decisão da juíza federal substituta, doutora Vanessa Viegas Graziano, exigiu que o presidente da Câmara Municipal de Itapoá adotasse providências para que fosse efetivada a sanção de perda da função pública ao atual prefeito. No Jornal da Corupá, a previsão do tempo. Oferecimento Belin Joalheria e Ótica. 25 anos lapidando histórias de amor. No Jornal da Temperatura. 7h56. A semana começa com sol em toda Santa Catarina. A segunda-feira, dia 5, será abafada, o que aumenta ainda mais a sensação de calor. Por isso, a previsão de pancadas isoladas típicas de verão. As nuvens que provocam chuva provocaram chuva ontem, domingo, dia 4, se afastam e estão sobre o mar, influenciando um pouco ainda a Grande Floripa, o Vale do Itajaí e Norte. No início do dia, essas áreas ficam com o tempo nublado, mas no decorrer da manhã o sol aparece. As temperaturas chegam a 30 graus no litoral norte e também no oeste. Na região norte, a previsão é de 32 graus. A outra parte do tempo, a chuva trouxe problemas em Araranguá no período da tarde de ontem. O grande volume de água que caiu em pouco tempo, foi poucas horas de chuva, foi suficiente para provocar alagamentos no centro da cidade e complicou. Por exemplo, em Florianópolis, nós tivemos aí alagamentos pontuais em algumas ruas, sem grandes prejuízos. E a mudança no tempo começa amanhã, terça-feira, dia 6. O tempo começa a mudar em relação aos últimos dias. A previsão é de sol para todas as cidades catarinenses, mas volta a ter tempo seco no oeste ao Planalto. Nas outras tem áreas de sol, mas a chance de chuva isolada entre o final do dia e comecinho da noite. Aqui para a cidade de Corupá, nesse momento a temperatura na marca de 25 graus. Começou bem abafada, com 23 graus hoje pela manhã. Estamos agora com 25, a sensação de 26. Umidade relativa do ar em 86%. Os ventos sopram de 2 a 10 km por hora. O volume de chuva em forma de trovoada na parte da tarde é de 5 milímetros.
Renove seu estilo, renove o seu visual. Na Billing Joalheria e Ótica são 15 dias em 15 vezes sem juros. Toda a linha de armações e lentes com tecnologia ponta. Joalheria e Ótica, Avenida Getúlio Vargas 611. Fone 3375-1297. 15 dias em 15 vezes sem juros. Pra você renovar seu visual. Pra você renovar seu visual. Jornal da Corupá. É você bem informado. AMJ Estruturas Metálicas, projetista Adalberto Mar Júnior. A AMJ está no mercado para garantir um atendimento diferenciado, desde o projeto até a montagem final. Tem à disposição profissionais com experiências para que cada etapa seja realizada com sucesso. Galpões metálicos e mistos, penduradores de banana, portas de elevação, portão metálico, garagens metálicas, coberturas metálicas em geral. AMJ Estruturas Metálicas, qualidade e responsabilidade, a nossa marca. Rua Jorge Lacerda, 99185-3375-1571, Centro de Corupá. Renato Latuari Pintura, a única oficina de Corupá credenciada Liberty Seguros e Sancor Seguros. Solucione seu dano com rapidez e qualidade. Serviços particulares e pintura em motos. Se preferir, parcela no cheque e cartões. Atendimento com simplicidade, comprometimento, agilidade e qualidade. Rua Francisco Mês 795, próximo ao trevo da BR-280. 3375-3561 Corupá. Renato Latuari Pintura. Batidas, retoques e seguradoras. Agora no Jornal da Corupá, destaques dos principais jornais de Corupá e região. 7 horas e 59 minutos, o Jornal A Notícia que circula nesta segunda-feira aqui em Corupá, em nossa região. O destaque principal do Jornal Notícia é a derrota em casa do Joinville, que perdeu para o Avaí por 2-0 e cai para a 4ª posição na tabela e vê a final do Catarinense ficar cada vez mais distante. A empresa vai construir terminal de cargas no aeroporto. Passo a passo para declarar imposto de renda 2018. E prefeito de Itapoá é afastado. Na saúde, casos de sífilis cresceram 806% em 5 anos. No Jornal da Corupá, as notícias da polícia. Oferecimento: Agropecuária e Clínica Veterinária Corupaense. Agropecuária Corupaense. Rações e medicamentos para o seu animal. Caminhas, roupinhas, guias e coleiras. Anexo Agropecuária Corupaense, Clínica Veterinária Corupaense. Com profissionais qualificados para atender e examinar o seu animalzinho. Na Agropecuária Corupaense, você encontra variedades na linha de anzóis, linhas, boias, varas de fibra, tarrafas, redes, boias luminosas, iscas artificiais, camisas camufladas, camisas com repelente de insetos e proteção solar. Agropecuária Corupaense, Rua Jaraguá, 49, ao lado dos Correios, 3375. A segurança pública em destaque. Jornal da Corupá, Polícia. 8 da manhã em Corupá, o destaque da polícia, assalto em Nereu Ramos, Jaraguá do Sul, na rua André Voltolini, Nereu Ramos, dia 4 de março, às 11h37 da manhã. As guarnições da Polícia Militar deslocaram até a rua André Voltolini, Nereu Ramos, em ocorrência de assalto a estabelecimento comercial. Segundo o relato da vítima, a vítima de 20 anos aos policiais, que um homem chegou na panificadora numa motocicleta na cor verde, trajado roupa de chuva, armado e com uma arma de fogo, deu voz de assalto, roubou R$50 ou certa quantia de valores e se evadiu do local. As guarnições efetuaram buscas, porém o autor não foi localizado. 4 pessoas tiveram ferimentos considerados leves após uma carreta tombar na SC 108 em Guamirim. O acidente ocorreu por volta das 9h40 nas proximidades do Ferro Velho do Veneira. O motorista de uma carreta com placas de Itajaí, carregado com um container com fios, perdeu o controle da direção e tombou na margem da rodovia. Outras 3 pessoas estavam no veículo. Todos os ocupantes tiveram ferimentos, mas consideráveis leves, segundo informação dos bombeiros. O caso considerado mais grave foi do motorista de 49 anos, que teve diversas escoriações pelo corpo, mas não corre risco de morte. Todos foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio. O motorista relatou aos bombeiros que subiu a serra no sentido Massaranduba-Guaramirim, quando o container perdeu e provocou o tombamento. E motoristas que pretendem transitar pela SC em Guaramirim, naquele momento, ou pretendiam, deveriam ter tomado bastante cuidado pelo fato de que a carreta
precisava ser removida do local e precisou um trabalho intenso aí no final de semana. Um ônibus que fazia transporte de ao menos 15 trabalhadores haitianos bateu contra uma casa no bairro Nossa Senhora das Graças e Navegantes, litoral norte, por volta das 6h30 da manhã deste sábado, dia 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários e Navegantes, 5 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital da cidade. O condutor, de 56 anos, informou aos bombeiros que passou mal e perdeu o controle do ônibus. Uma mulher teve uma fratura do fêmur. Um homem ficou com ferimentos na cabeça e o motorista do veículo teve escoriações. Outros 2 tiveram ferimentos menores, conforme informação dos bombeiros militares, e foram levados ao hospital apenas para avaliação médica. Na residência onde o ônibus colidiu, ninguém ficou ferido. Um acidente de trânsito foi registrado na rua Berta Veg, no bairro Rio Cerro, em Jaraguá do Sul. A batida ocorreu na tarde de sábado, dia 3. O Corpo de Bombeiros Voluntários foi chamado para atender a ocorrência às 17h32. Ao todo, 3 pessoas foram atendidas pelos bombeiros. De acordo com o relatório da PM, um Ford Escort trafegava em alta velocidade no momento. Uma mulher, o esposo e as 2 crianças atravessavam a rua. Eles ouviram o som de uma freada brusca. A mãe jogou o filho de 6 anos para não ser atingido e foi atingida. O motorista fugiu, mas o veículo foi identificado. Uma mulher de 29 anos foi levada em estado estável para o Hospital São José, com dores local e ferimentos na perna direita. Uma menina de 8 anos foi socorrida em estado estável e deixou os cuidados do pai por não apresentar ferimentos. E o menino ficou com ferimentos no braço esquerdo. Ele foi atendido no local e liberado. Morreu na noite desse sábado, dia 3, o jovem de 23 anos que foi resgatado dentro de um carro que caiu no rio Itacurubi, próximo à Avenida da Saudade, em Florianópolis, na sexta-feira, dia 2. Conforme familiares, Arthur Latronico morreu às 20h30 após sofrer uma nova parada cardiorrespiratória. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário na capital. A família ainda estava decidindo o local de sepultamento. O IML permanecia com o corpo da vítima até às 23 horas. O acidente ocorreu às 14h45 de sexta-feira. O jovem foi fechado por um caminhão, perdeu o controle do veículo e caiu no rio. Pessoas que passavam pelo local e mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate. Uma mulher de 27 anos foi presa pelo crime de tráfico de drogas após abordagem na rua Joaquim Francisco de Paula, Chico de Paula, em Jaraguá do Sul. Ela estava em um ônibus que iria para de Joinville a Corupá, que foi abordada após denúncias anônimas. Foi verificado também que a mulher estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Na bolsa dela, encontrados 2 quilos de maconha e, posteriormente, na residência, mais 36 pedras de crack embaladas e certa quantidade fracionada, totalizando 40 gramas da droga, além de 135 gramas de cocaína e mais 310 gramas de maconha. A droga foi encontrada pelo cão farejador da PM. Os policiais militares deram voz de prisão à mulher, que foi levada para a delegacia juntamente com a droga apreendida. A Polícia Militar fez um flagrante de tráfico de drogas no início da noite de sexta-feira, dia 2, em Guaramirim. Um homem de 31 anos foi preso com 10 quilos de maconha. O flagrante aconteceu na rua Isídio Carlos Peixer, no bairro Ilha da Figueira, depois que a PM recebeu denúncia de que o traficante estava em um táxi. Segundo a denúncia, o veículo havia saído do bairro Nereu Ramos, em Jaraguá, com destino a Guaramirim. Os policiais militares localizaram o táxi e fizeram a abordagem. Dentro da mochila do passageiro estavam 9 tabletes de maconha. Ele recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia de polícia civil. Foi registrada uma saída de pista seguido de capotamento com um micro-ônibus na tarde de sexta-feira. Aliás, na manhã de sexta-feira, dia 2, na BR-470, no quilômetro 82, em Rodeio. O veículo que saiu de Ibirama levando estudantes para a FURB, em Blumenau, caiu em uma ribanceira após uma saída de pista. Quando era ao local, todos os ocupantes estavam fora do veículo. Os 13 alunos e o motorista estavam bem e dispensaram atendimento. Alguns alunos foram levados para a FURB de Blumenau e outros retornaram para Ibirama. O transporte foi feito por outro ônibus e um veículo de apoio. Segundo informações dos bombeiros de Ascurra, a remoção do veículo ficou por conta da empresa proprietária Renotur. Um acidente envolvendo 2 caminhões interrompeu o trânsito na BR-101 em Joinville, norte de Santa Catarina, por volta das 9h30 da manhã deste sábado, dia 3. Por volta das 11h30, a Autopista Litoral Sul informou que o trânsito havia sido liberado nos 2 sentidos da rodovia, mas havia 3 quilômetros de fila.
A colisão traseira ocorreu no quilômetro 27 do viaduto bairro Pirabeiraba. As duas faixas do sentido norte da rodovia ficaram fechadas durante a manhã. A PRF realizava o atendimento no local até pouco antes das 11 horas e não informou as causas do acidente. O motorista do caminhão que colidiu na traseira precisou de atendimento médico, mas a polícia não divulgou o estado da vítima. Um caminhoneiro de 40 anos ficou gravemente ferido após o veículo que ele dirigia tombar na BR-282 em Xanxerê, na manhã deste domingo, dia 4. Com o acidente, a pista ficou interditada no sentido leste até às 11 horas da manhã. O sentido oeste ficou em meia pista até próximo às 10h20, segundo informação da polícia. O acidente ocorreu por volta das 7 da manhã, no quilômetro 503, no trecho Xanxerê, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal. O caminhoneiro ficou preso às ferragens e ele foi levado ao Hospital São Paulo e Xanxerê pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A unidade de saúde não informou se ele continua internado até a publicação dessa notícia. O caminhão levava farinha de trigo que ficou espalhada sobre a pista. Para evitar a interdição, os motoristas desviaram por dentro de Xanxerê. O veículo tem placas de São Martinho, no Rio Grande do Sul. Foragidos, um homem e uma mulher dele, ambos 33 anos, foram detidos pela mulher na cidade do Café. O casal foi pela PM, um dos principais traficantes do estado. Os criminosos foram abordados em uma operação agente de diversas guarnições. Na casa onde eles estavam foram apreendidos R$158 mil em dinheiro, além de um cheque de 2 mil e outro de 150. Os detidos não informaram a origem do dinheiro. No local, os policiais encontraram materiais que comprovam a contabilidade do tráfico, além de joias e 11 celulares. Os dois presos levados para a delegacia de Barra Velha. O caminhão do Corpo de Bombeiros de Catanduvas, no oeste, capotou na BR-282 a caminho do atendimento de uma ocorrência na tarde de sábado, dia 3. Conforme os bombeiros informaram, não houve feridos. Ainda segundo os bombeiros, os ocupantes do caminhão foram levados para o Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba por precaução. O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo por volta das 15h30, segundo a informação dos bombeiros. Uma outra viatura de bombeiros de Joaçaba foi deslocada para atender o outro acidente de trânsito. O corpo de um homem foi encontrado na manhã desse domingo, dia 4, no bairro Coqueiros, região continental de Floripa. Ele teria sido morto com pedradas na cabeça. Até a publicação dessa notícia, ninguém havia sido preso pelo crime. A vítima era um morador de rua, usuário de drogas, e o corpo dele estava numa servidão de acesso à via expressa, disse o delegado Enio Matos, da Delegacia de Homicídios da capital. O homem ainda não foi identificado. O Corpo de Bombeiros faz buscas na tarde desse domingo, fez por volta das 15 horas, no fechamento do trabalho, por um homem desaparecido no Rio Pelotas, em São Joaquim, na Serra Catarinense. Ele estava com o tio da mulher dele, em uma canoa que virou no final da tarde de sábado, dia 3. O tio se salvou, mas não conseguiu tirar o homem da água. Por volta de 2 homens pescavam no rio. Pelas primeiras informações dos bombeiros, ao tentar passar pela rede de pesca, a canoa onde eles estavam virou. O tio chegou a mergulhar, mas não conseguiu puxar o homem. Equipes dos bombeiros de São Joaquim e Lages participaram das buscas até a partir das 7 da manhã deste domingo. No rio estão 3 mergulhadores e que vão continuar as buscas com um bote nesta segunda-feira. O condutor de uma moto morreu após colidir um caminhão no quilômetro 54,9. Colidir com um caminhão no quilômetro 54,9 da BR-282 em Rancho Queimado, na Grande Floripa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 14 horas de sexta-feira, dia 2. O motorista do caminhão não ficou ferido, segundo informação da polícia. A moto tinha placas de Florianópolis e o caminhão curitibanos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da capital. Outras informações não foram repassadas pela... João morreu afogado no interior de Paial, no oeste catarinense, neste domingo, dia 4. Ele desapareceu nas águas do rio Irani pela manhã. O corpo foi encontrado por volta de 13h20. Moradores disseram aos bombeiros que o jovem estava em um momento de lazer com a família. Ele tentou atravessar o rio a nado, mas acabou se afogando. O corpo foi encontrado por bombeiros de Chapecó, cidade vizinha, e integraram a equipe de buscas 2 socorristas, uma embarcação e uma viatura. O corpo foi levado para a margem do rio para ser deixado aos cuidados do IGP. 8 horas 12 minutos, fechamos aqui mais uma edição do seu Jornal da Corupá, que volta amanhã às 7. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Você acompanhou Jornal da Corupá, apresentação Remilton Tunes. Corupá FM, útil.